Olá pessoal, essa é a aula 15, nós estamos no curso Economia Passo a Passo. Meu nome é Rogério Galvão e essa aula é sobre custos da firma. Lembrando aqui que esse é um curso, né, passo a passo de economia. A gente falou nas primeiras aulas sobre os conceitos econômicos, a gente apresentou alguns modelos econômicos, tem um apêndice de matemática básica aí para você acompanhar as discussões. Falamos como é que funciona a oferta, a demanda, o equilíbrio de mercado, os tipos de mercado. Tem um monte de coisa aí que você precisa retomar aí se você está chegando nesse vídeo. Essa é a aula aqui, então a gente vai falar sobre custos. Eu sugiro que vocês acompanhem também esse apêndice matemático. É uma matemática simples, só para questão de provar e entender o raciocínio matemático que se usa para a parte teórica econômica. Beleza? Então vou compartilhar aqui a tela de novo. Nossa apresentação. Nós estamos falando, né, dos custos da firma. Os custos que a gente vê em economia não são os custos puros, né? O que interessa para a gente são os custos médios. Então eu pego o custo total médio, o custo variável médio e o custo fixo médio. Esses custos médios, eles são obtidos dividindo-se a quantidade produzida, o custo pela quantidade produzida. É o custo por unidade produzida, né? Então, os custos médios, variável e total, eles são mínimos exatamente quando forem iguais ao custo marginal. Vamos ver aqui no gráfico abaixo isso. Então, para minimizar os custos da firma, essa minimização se dá quando os custos médios são iguais aos custos marginais, ou seja, os custos médios mínimos. Vamos ver no gráfico para ficar mais fácil. Olha lá, então eu tenho o custo variável total, e aqui, nesse gráfico, à medida que eu aumento a minha produção, eu vou diminuir o custo total e o custo variável médio até chegar no mínimo, e depois ele volta a crescer. O custo variável médio, ele vai diminuir, vai chegar no mínimo e vai aumentar de novo. Esse aqui é o custo total médio, que é a soma do custo variável médio e do custo fixo médio, que é aquele custo que, né, os custos iniciais lá, que são fixos. E à medida que você vai aumentando a produção, você vai dividir esse custo que era fixo pela quantidade. Por isso que o custo fixo médio, ele vai variar. Ele vai começar alto, é a diferença entre esses dois custos, ó, custo total médio e o custo variável médio. Quando você aumenta a quantidade produzida, o custo fixo inicial lá da firma, ele vai tender a zero. À medida que aumenta a produção, o custo fixo vai diminuindo até se tornar lá no infinito, vai se tornar zero. Então, por isso que essa distância entre esses custos vão cada vez sendo menores. E no longo prazo, o custo total médio vai ser igual ao custo variável médio, certo? Esse aqui é o custo marginal. Você lembra aquela questão? Tem uma aula explicando o que é o termo marginal para a economia. O custo marginal é o custo que eu vou obter com a próxima unidade produzida. Ele começa muito alto e a próxima unidade que eu produzir,
vai ser menor, cada vez menor, até chegar no custo marginal mínimo e ele vai começar a crescer. O custo variável mínimo é exatamente quando o custo marginal é igual ao custo variável médio. E o custo total, o custo médio total mínimo é exatamente quando o custo marginal for igual a esse custo médio total. Então, por que eu estou falando custo total médio, custo variável médio e custo fixo médio que está diminuindo aqui, que é a diferença entre esses dois? Porque o que interessa para a economia é isso, é você analisar o custo que a gente tem à medida que a produção aumenta. Eu tenho dois pontos importantes. Esse ponto aqui, onde a gente tem o custo total médio mínimo, ele é o preço mínimo de oferta. No curto prazo ele é aqui, no longo prazo ele vai ser esse. Então, o preço mínimo de oferta de curto prazo, a curva de oferta de curto prazo começa aqui, ó. É como se tivesse o diagrama aqui, ó, as ordenadas e abscissas, lembra? Esse ponto seria o preço mínimo de oferta. E a curva de oferta seria essa. No longo prazo, onde o custo total se confunde com o custo variável, essa seria o preço mínimo de oferta, esse ponto aqui, onde o custo variável médio se iguala ao custo marginal. Então, repetindo, o custo total médio é o custo total dividido pelo número pela quantidade produzida. O custo variável médio é o custo dividido pela quantidade produzida. Por isso que ele está variando. E o custo fixo médio é aquele custo fixo dividido por cada quantidade produzida. Então o custo fixo médio, é como se ele fosse uma reta decrescente aqui, ó. Ele vai diminuindo e se aproximando de zero, ó. É a diferença entre esses dois pontos. E lá na frente eles estão quase próximos de zero. Seria uma curva parecida com uma hipérbole, assim, ó. Ia se aproximando de zero lá no infinito. Então, são esses os custos que a gente vai ver. Tranquilo? Esses são os custos da firma. Custo total médio, custo variável médio, custo fixo médio e o custo marginal, que é o custo que eu vou obter com a próxima unidade infinitesimal produzida. Esse infinitesimal a gente disse lá na aula que eu expliquei sobre o que é o termo marginal.
Infinitesimal é a infinitésima parte. Tranquilo? Depois a gente vai. Então, quando você tem, voltando lá, a minimização do custo se dá no mínimo custo possível. Isso acontece quando ele se iguala ao custo marginal. Quando ele se iguala ao custo marginal. A minimização do custo se dá, então, nessa bundinha aqui da parábola, no vértice da parábola. Certo? E quando isso acontece? Quando o custo marginal é igual ao custo total médio ou ao custo variável médio. Essa é a curva de longo prazo, essa é a curva de curto prazo. Porque no curto prazo você ainda tem os custos fixos. No longo prazo, esse custo fixo está sendo diluído à medida que a produção aumenta. O custo fixo médio não é o custo fixo dividido pela quantidade. Quanto maior for a quantidade, menor vai ser esse custo fixo médio. Ele seria uma curva, uma hipérbole que se aproxima do zero lá na frente. Certo? Então, a minimização dos custos são esses pontos aqui. Ó. Custo variável médio no longo prazo, porque no longo prazo eu só tenho custos variáveis. O custo fixo é muito baixo. Ou no curto prazo, o custo total médio no vértice da parábola, ele vai ser o mínimo. Como é que eu calculo isso? Custo marginal é igual ao custo total. Eu vou encontrar isso aqui. Entendeu? Quando eles se cruzarem, eu vou obter a minimização dos custos. O lucro. O lucro é dado pela receita menos os custos. Receita menos custo. E a gente vai ver lá na região do lucro positivo, seria a produção entre Q0 e Q1. A gente vai ver lá no gráfico. E a maximização do lucro se dá com a maior receita e o menor custos possíveis. Isso ocorre na quantidade Q estrela do gráfico. As quantidades produzidas que geram prejuízo. Aí a gente vai associar o gráfico lá embaixo já. Então a eficiência econômica se dá quando o lucro marginal for igual a zero. Isto é, o lucro total for máximo. Lucro marginal igual a zero significa que o lucro que eu vou obter com a próxima unidade produzida é zero, significa que eu atingi o máximo de lucro total possível. A quantidade que é estrela, então, do gráfico é a quantidade que a firma produz que gera a eficiência econômica da firma. Maior lucro para a firma, menor custo para a firma, maior receita para a firma. Vamos ver esse famigerado gráfico, então. Então, a gente está falando desse gráfico aqui. E a gente tem a quantidade produzida registrada aqui. E aqui, dinheiro, né? Então, eu tenho o gráfico da receita. Começa em zero e vai aumentando até o máximo de receita e depois vai diminuindo essa receita total. O lucro, ele tem uma parte negativa quando o custo é maior que a receita. Tem uma parte que não tem lucro nenhum
que é quando o custo total é exatamente igual à receita, e tem uma parte aqui onde ele vai ter o lucro positivo, que ele vai desse ponto onde o custo é igual à receita, até onde a receita é máxima e o custo é mínimo. Depois essa receita vai diminuir, o custo vai aumentar até chegar aqui de novo, onde a receita é exatamente o custo. Passando dessa produção aqui, eu vou ter lucro negativo de novo. Então, olhando para o gráfico do lucro, eu tenho uma região de lucro negativo, uma região de lucro positivo e outra região de lucro negativo. Então, eu tenho que produzir nessa região aqui, do lucro zero até o lucro zero de novo. Se eu produzir nessa região, eu estou tendo lucro. Qual é o melhor lucro possível? Quando o custo for menor e a receita for maior. Certo? Então a receita começa em zero. À medida que eu vou produzindo, eu vou aumentando minha receita e diminuindo os custos. Lembra? Porque o custo fixo está sendo diluído, a quantidade está aumentando, eu vou dividir o custo variável total por cada unidade que eu produzir adicional, vou chegar num custo mínimo, depois eu começo a aumentar meus custos de novo, até chegar num custo onde ele vai ser maior que a receita que está fazendo o caminho inverso. Ela cresceu, chegou no máximo e decresceu, à medida que a produção aumentou. Então, qual é a minha busca? É buscar essa quantidade aqui. Porque se eu produzir nessa quantidade, eu vou ter um custo baixo e uma receita alta. E esse gráfico aqui é resultado de receita menos despesa, menos os custos. Tudo bem? Então eu busco essa quantidade aqui que maximiza o lucro, minimiza o custo e maximiza a receita. Como é que eu calculo isso aqui? Eu tenho que achar o lucro total máximo. O lucro total máximo se dá quando o lucro marginal for igual a zero. Quando o lucro marginal for igual a zero, aqui ele é menor que zero, passa a ser maior que zero, ó, o lucro total vai crescer assim. Então, como é que eu chego nesse ponto aqui de máximo? Quando eu faço lucro marginal, é a derivada do lucro total, lembra como calculo? Quando eu igualo lucro marginal igual a zero, significa que eu estou achando qual é onde a tangente aqui é zero. Lucro marginal é igual a zero. Quando eu calculo isso, eu sei que esse ponto aqui é um candidato ao máximo. Aí eu calculo a segunda derivada. Eu faço isso também com custos e com receita. Então, nesse caso aqui, ó, lucro marginal igual a zero significa que a receita marginal é igual ao custo marginal. Quando eu acho esse ponto, eu acho essa quantidade aqui. Correto? A gente vai fazer uma aula de revisão sobre derivadas e calcular a receita marginal, o custo marginal
e o lucro marginal. Para achar os lucros, a receita total, o custo total e o lucro total, todos eles máximos. A gente vai fazer um apêndice matemático para isso, tá bom? Mas essa foi a aula de hoje. Parar de compartilhar aqui. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a gente tirar aqui, a gente pode fazer isso no próprio YouTube aí. Você deixa seu comentário que a gente responde. Até a próxima.